A parapsicologia, embora considerada uma pseudociência, é com certeza uma ferramenta muito interessante quando se pesquisam aqueles que são chamados fenômenos sobrenaturais, ainda mais quando aliados às novas tecnologias. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico, um curioso contumaz, mestre e doutor em estética e história da arte, professor e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. É um prazer recebê-los aqui novamente. Se é a primeira vez que você está chegando, já vai se inscrevendo, badalando a sineta, deixando o seu joinha, comentando bastante aí embaixo e compartilhando este vídeo em suas redes, para que assim a gente vá domando os algoritmos e façamos esta teia de ideias crescer cada vez mais. Além disso, aqui embaixo você encontra os links para os meus cursos, a Enciclopédia do Cinema Brasileiro e Introdução à Linguagem Cinematográfica, e também as formas que vocês podem se utilizar aí, se puderem e quiserem, claro, nos apoiar, esta iniciativa de um canal independente, né? Então, nós precisamos muito do seu apoio para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez melhor. Bom, gente, muito bem. Este vídeo tem como tema, como vocês podem ver, a parapsicologia, que, como eu disse no começo, é considerada uma pseudociência. Mas também não há problema em ser uma pseudociência, porque não vejo na parapsicologia a tentativa de ser uma ciência, né, árida, fechadinha, dentro do empirismo, dentro da repetição e verificação. É muito mais uma forma de se lidar com vertentes da psicologia, da psicanálise e assim por diante. E até como eu vi o Henri Bugalho dizendo esses dias no canal dele, não é? A filosofia também não é uma ciência, e mesmo assim é uma forma como nós encontramos de pensar sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui e como é a vida em sociedade, com seus costumes, com as suas vicissitudes. Nesse sentido, a parapsicologia, né, vai mexer muito com aquela pergunta que todos nós temos, ou pelo menos grande parte das pessoas tem, que é: existe uma vida após a morte? Existe uma existência pós-desencarne, né? E a própria parapsicologia vai surgir justamente na Europa no século XIX, né, na segunda metade do século XIX, quando muitas destas vertentes de características espiritualistas, como o próprio espiritismo, começavam a ganhar força, né? O mesmerismo, que é um tipo de hipnose que tenta manipular aí as energias da pessoa no sentido de procurar uma cura para algum mal do qual essa pessoa esteja sofrendo. E a parapsicologia, então, é muito conhecida por olhar para fenômenos que são telepatia, telecinese, projeção mental e assim por diante. Agora, também existe uma vertente da parapsicologia que tenta pesquisar a possibilidade de comunicação instrumental com espíritos, com forças, com energias desencarnadas que estariam supostamente num mundo, numa outra existência destinada a estas almas que já se foram deste plano que habitamos. E aí eu já digo, né? Transcomunicação instrumental é o nome disso em português, né? E eu já vou explicar em detalhes o que é, mas em inglês também é conhecido como EVP, né? Electronic Voice Phenomena, ou fenômeno de voz eletrônica. Bom, como vocês sabem, ali na virada do século XIX para o XX, além desse grande fascínio que a parapsicologia via nos fenômenos que não poderiam ser explicados pela ciência e pela objetividade, né, a visão objetiva sobre as coisas, uma das características principais é que também alguns cientistas, intelectuais, procuravam, de alguma forma, somar os seus conhecimentos para poder descobrir coisas novas, por meio justamente de fenômenos
parapsíquicos ou paranormais. Para vocês terem uma ideia, Thomas Edison, né, o grande inventor aí de algumas das maravilhas do nosso mundo moderno, né, a lâmpada eletrônica, o fonógrafo e também o kinetoscópio, né, um dos primeiros aparatos aí a fazer com que a fotografia se mexesse, que vai dar origem ao cinema. Ali no começo do século XX, ele já dizia que estava trabalhando numa espécie de invento que ele batizava de Spirit Box, ou seja, a caixa de espíritos, que, segundo ele, seria um aparato capaz de estabelecer comunicação com o mundo dos desencarnados. Mas, de fato, talvez um dos primeiros pioneiros que vai trabalhar com essa ideia de que seria possível gravar vozes do além era o pesquisador, na verdade, artista, crítico de arte e também produtor cinematográfico, Frederick Jorgensen, que, apesar de ter nascido na Letônia, vivia na Suécia, né? E o Jürgenson, ele tinha o hábito de, quando ele estava de férias, ele ia para uma casa de campo que a família tinha, ali nos anos 50, e gostava de usar aqueles primeiros gravadores portáteis com microfone acoplado para registrar cantos de pássaros que existiam ali na natureza em torno dessa casa de campo dele. E ele fazia isso com recorrência, até que mais ou menos por volta de 1958, 59, ele começou a perceber que quando ele reproduzia essa fita em que deveriam constar nada mais do que o silêncio da natureza, do vento, enfim, né, o barulho do vento no microfone e o canto dos passarinhos, ele começou a identificar vozes, vozes que pareciam chamá-lo, vozes que pareciam tentar algum tipo de comunicação. Ele ficou fascinado com aquilo e começou a repetir essa experiência muitas vezes, e aí já então tentando inclusive interagir, soltando uma pergunta, um comentário, até que num determinado dia, uma dessas gravações, respondendo à pergunta que ele havia feito enquanto segurava o microfone apontando para o espaço aberto, ele perguntava: quem são vocês? Quem está aqui? E ao reproduzir essa fita, ele ouve a seguinte mensagem: somos os mortos. Ele então começa a divulgação desse tipo de descoberta que ele, né, julgava ter feito, escrevendo e dando entrevistas e tentando levar isso adiante para ver também se era algum tipo de fenômeno que alguém mais já havia experimentado. Até que ele chamou a atenção de um outro intelectual, que inclusive foi aluno de Carl Jung, chamado Konstantin Raudive. Eu estou deixando o link para vocês conhecerem melhor todas essas figuras aqui embaixo, né? E o Raudive, ele era ucraniano, e se afeiçoou muito às pesquisas do Jorgensen, tanto que ficaram bem amigos depois, e o Konstantin Raudive começou também a fazer pesquisas com a transcomunicação instrumental, e inclusive incrementando os aparatos tecnológicos que ele usava ali, os rádios, os microfones, não é? No sentido de que ele começou a encontrar padrões que poderiam explicar essa transcomunicação, caso houvesse e haja realmente um mundo habitado por espíritos, não é? Por espíritos desencarnados. Então ele começou a fazer experiências pegando rádios, né? Rádio comum, e deixando, né, ali no dial, na frequência, naquelas interestações, assim, né? Entre uma estação e outra, aquele chiado, famoso ruído branco, justamente para criar uma bolha acústica que, segundo ele, facilitaria para que esses espíritos então se manifestassem por meio da distorção das ondas sonoras. Isso tinha a ver também com uma outra pesquisa, essa sim de cunho artístico, que o Raudive fazia e que o Jorgensen também conhecia, que é a música acusmática, a música experimental. A música acusmática é quando você pega determinados ruídos abstratos de som e manipula-os com vários sintetizadores, com vários aparatos sintetizadores e vai criando aquilo que seriam melodias atonais. Então ele partiu desse mesmo princípio, acreditando que seria possível criar uma bolha acústica e fazer essas gravações de vozes se manifestando diretamente do além. Bom, no Brasil, né,
Eu vou deixar aqui embaixo também um link para um grupo chamado TCI Seattle, que tem um canal aqui no YouTube em que eles divulgam justamente essas experiências feitas tanto com som quanto com imagens, porque à medida em que essa ideia parapsicológica foi se desenvolvendo e à medida em que a tecnologia também foi se desenvolvendo, alguns pesquisadores começaram ligar câmeras de vídeo viradas para a própria televisão, num canal também sem sinal, que fica aquele chiado, né? A partir disso, examinando frame a frame essas gravações, alguns eram capazes de identificar aquilo que parecia muito com um rosto ou uma paisagem, então é um desdobramento dessa transcomunicação instrumental. Estou deixando o link do TCI Seattle aí embaixo para vocês. Mas no Brasil, essa prática e esse ramo da parapsicologia ficou muito conhecido a partir do final dos anos 70, quando o programa Fantástico fez uma reportagem com a poeta Hilda Hilst, né, tão famosa e tão adorada poeta Hilda Hilst, que dizia que começou, quase que fortuitamente, na casa dela, a ouvir essas vozes em algumas gravações que ela fazia em fitas de rolo, fita magnética. E isso chamou muito a atenção dela e ela começou a investir nesse tipo de pesquisa. Também deixo o link aqui embaixo para essa reportagem que está aqui no YouTube e é muito interessante, né? Para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho um grande amigo meu que é um intelectual e, enfim, que foi muito amigo da Hilda Hilst e frequentava a casa dela, a Casa do Sol, lá em Campinas. E ele sempre me diz, quando a gente conversa sobre isso, ele é categórico, ele fala, Doni, você sabe que eu sou uma pessoa cética, só que aquilo que a Hilda me mostrava, eu não vou saber explicar exatamente o que é, mas estava lá. Ela não estava imaginando que ouviu aquilo, não era uma viagem dela, eu ouvi as coisas que ela ouvia. Não é como se ela estivesse querendo ouvir alguma coisa no ruído, não é como se fosse uma pareidolia, né? Eu já explico o que, que é uma pareidolia. Então, né, supõe-se que alguma coisa estava ali. E ainda sobre a Hilda Hilst, né, na mesma época, em 1978, o cineasta brasileiro Walter Hugo Cury, que também era amigo dela, acaba trazendo essa ideia da transcomunicação instrumental para um filme que ele realiza chamado As Filhas do Fogo, que tem justamente a transcomunicação como um elemento importante ali da trama da história toda, né? Agora, como eu disse, existe sempre a possibilidade de que tudo não passe de uma pareidolia, tanto visual, no caso das gravações da tela da TV, quanto auditiva, no caso da gravação do áudio. O que é uma pareidolia? O nosso cérebro, gente, ele sempre tende a procurar um padrão reconhecível em qualquer coisa que a gente veja, que a gente escute, um cheiro que a gente sente, um gosto que a gente sente. Então, uma das experiências mais fáceis e corriqueiras que existem é olhem para o céu, para uma nuvem, que é um formato abstrato, que dentro de poucos segundos você vai começar a enxergar um rosto, um animal, né, uma forma que você reconheça. O mesmo acontece quando ouvimos algo que não é muito familiar, mas que imediatamente o cérebro tenta ligar aquilo a alguma coisa que seja familiar. Provavelmente vocês se lembram daquela foto do rosto no solo de Marte, que é até hoje mostrado como se fosse uma prova de que haveria vida em Marte. Na verdade, ali é só o ângulo de sombra e de luz que forma algo que, através da pareidolia, justamente a gente explica, né, o engano em que incorremos. Aí vocês podem perguntar, mas Doni, e aí? Você acredita nisso? Você já fez esse tipo de experiência, né? E a resposta categórica que eu dou é sim, eu acredito em algumas coisas e não jamais farei esse tipo de experiência, porque o fascínio que eu tenho por esse tipo de fenômeno supostamente sobrenatural é diametralmente oposto à coragem que eu tenho de ficar brincando com isso dentro da minha casa. Eu acho que esse é um tipo de coisa bastante complicado para você ficar brincando, justamente
justamente porque também traz uma carga emocional. Imaginem vocês uma pessoa que perdeu algum ente querido, está lá desolado, angustiado, procurando alguma resposta no mundo dos mortos, procurando entender se essa pessoa agora habita um mundo destinado aos espíritos e começa a fazer esse tipo de experiência. É perigoso até que ela seja emocionalmente mais afetada ainda, porque daí começa a ouvir coisas que não necessariamente estão lá. Porque não se descarta a possibilidade de que estes eventos de vozes paranormais também possam advir de interferências em ondas de rádio ou mesmo em ondas que são transmitidas para a TV. Por isso, né, as imagens que são formadas. De qualquer maneira, a pesquisa com EVPs, a transcomunicação instrumental, é um ramo muito interessante, como eu disse, né? E que fica como uma espécie de herança daquela mente positivista, pesquisadora, compulsiva, do final do século XIX, começo do século XX, que tentava, de alguma forma, encontrar uma totalidade entre a vida que vivemos de maneira carnal e a continuidade da existência a partir do momento em que nós nos tornamos éter. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje aí, com alguns apontamentos sobre a transcomunicação instrumental. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo os seus comentários, se vocês acreditam, se vocês já ouviram esse tipo de fenômeno, o que vocês acham sobre o assunto. E, como eu disse, inscrevam-se, badalem a sineta, deixem o joinha e compartilhem muito com as suas redes sociais para que a gente faça esta teia de ideias crescer cada vez mais e sempre. Muito obrigado e até a próxima.